Pronto. Pegar aqui o apontador e começa. Beleza, então, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa esplendorosa disciplina de projeto e detalhado de software. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito massa que permeia nossa área da tecnologia, que é a questão da orientação a objetos, certo? Aí, para quem já pagou a disciplina de PO, essa aula vai ser tranquila, porque vai ser uma aula mais de revisão. Para quem ainda não pagou, para quem ainda não conhece esse paradigma, essa aula é destinada justamente a você, certo? Para que quando a gente for se aprofundar no diagrama de classes, certo? Que vai ser o nosso próximo aparato documental, que dentro da disciplina nós tenhamos todo o embasamento necessário para isso, certo? Então, a gente vai falar hoje sobre orientação a objetos e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no chat, principalmente para quem está vendo esse conceito pela primeira vez. Para quem já viu, para quem já tem familiaridade, já trabalha com isso, se quiser acrescentar algo, quiser comentar, ou até mesmo tiver alguma dúvida, sintam-se à vontade, certo? Então é isso. Vamos lá, pessoal. Vou começar aqui a discussão apontando alguns pontinhos iniciais que vão nos direcionar ao foco desta aula, certo? Nós vimos lá no início que a UML ela é pautada no paradigma de orientação a objetos, não é verdade? Sim, professor, é verdade. Isso que a gente viu e nos permitiu trabalhar com os nossos casos de uso, a fazer o diagrama de casos de uso, a fazer a documentação de casos de uso, certo? Que são coisas que refletem esse paradigma de orientação a objetos. E aí, esse paradigma exclusivo, ele é importante porque a maioria dos programas que nós fazemos uso hoje em dia são pautados nele, foram implementados através desse paradigma de orientação a objetos. Então vejam só que massa, o que vocês vão aprender aqui hoje, para quem não conhece, ou o que vocês vão revisar aqui hoje, para quem já conhece, é uma coisa massa que é muito implementada na nossa área, na área de desenvolvimento de software, certo? Então, não vai ser um conhecimento que só vai ser acrescentado na bagagem de vocês, mas sim um importante conhecimento que vocês vão levar assim para o resto da vida profissional, beleza? E aí, compreender esses conceitos vai proporcionar o melhor entendimento de um software, certo? Já que a gente sabe que a maioria dos nossos softwares são pautados no paradigma de orientação a objetos, e como a maioria deles são pautados nesse paradigma, quando você tem entendimento desse dito cujo, você tem um melhor entendimento subsequente do seu software, beleza? E aí, para a gente poder chegar nesse e aí, para a gente poder chegar no nosso diagrama de classe, certo? É que eu me confundi, vou até corrigir aqui agora. Diagrama de classes. Ainda estou com o pensamento da aula passada. Deixa eu só corrigir isso aqui rapidinho. Para o nosso diagrama de classes, pronto. E aí, para vocês entenderem o nosso diagrama de classes, que é o nosso próximo foco aqui da disciplina, é necessário que entendam esses conceitos relacionados à orientação a objetos, beleza? Então, sem me estender muito, né, vamos aqui partir para esse conceito da orientação a objetos e a gente vai se aprofundando dentro dele, abordando os seus principais aspectos. Um dos primeiros aspectos que nos vão dar essa ideia inicial da orientação a objetos é a de classificação, abstração e instanciação, beleza? Vamos lá. Muitos profissionais consideram tanto complexo o conceito do paradigma orientado a objetos, certo? Muita gente tem essa visão, o paradigma orientado a objetos é difícil, e aí pensam que tem uma certa complexidade, enfim. Só que é necessário enfatizar que ele é apenas diferente do enfoque procedural, que a gente está acostumado a trabalhar, certo? E aí, olhem só que interessante. Desde cedo, desde a nossa infância, o nosso modo de pensar, ele é pautado na orientação a objetos, certo? Por quê? Quais são as principais vertentes da orientação a objetos? As abstrações e as classificações. E aí, desde cedo, nós, quando crianças, nós como seres humanos, nós quando crianças, aprendemos a abstrair e classificar os objetos, as coisas ao nosso redor, certo? E aí, a partir disso, foi que deu surgimento
a esse importante paradigma, beleza? As crianças, elas aprendem conceitos simples, como pessoa, casa e carro, não é verdade? Sim, elas aprendem esses conceitos. E aí, cada um desses conceitos vão levando à definição de classes. E essas classes são equivalentes a grupos de objetos, certo? Um grupo de pessoas, um grupo de carros, um grupo de casas, certo? E esse grupo classifica uma determinada classe. Cada objeto de um determinado grupo, ou seja, se eu tenho um grupo de pessoas, uma classe de pessoas, seleciono uma, ou então uma classe de carro, seleciono um carro, cada objeto desse mesmo grupo, do grupo que ele está inserido, vai possuir as mesmas características e comportamentos de qualquer outro objeto do seu grupo, certo? Porque é justamente isso que faz esse agrupamento, que faz essa classificação. Beleza? E aí vamos lá. Pensando aqui, o que caracteriza uma pessoa? Né? A gente sempre está tão acostumado a ver esse termo pessoa, pessoa, pessoa. Nós somos, inclusive, somos pessoas, mas a gente nunca parou para pensar nessa abstração, no que abstrai, no que vem classificar esse conceito. Vamos lá. Pensando aqui como uma criança, já que é o enfoque que a gente está dando, já que a gente tem esse pensamento orientado a objetos, no início do nosso entendimento de mundo, então a gente pode dizer que uma pessoa é um ser que possui uma cabeça, tronco, dois braços, duas pernas, certo? São características tribais que eu consigo, ele está aqui no momento, certo? Coisas que eu compartilho com o Jorge, com o Emanuel, com a Luciana, certo? Que nós somos pessoas. Então nós temos características em comuns, certo? O que caracteriza um carro? Bora lá. Um carro, ele tem quatro rodas, ele tem uma cor, ele tem um modelo, tem uma marca, N coisas, né? Coisas assim que são comuns a outros carros, certo? Que a gente pode fazer esse agrupamento, essa classificação, esse agrupamento de carros, é verdade. E o que caracteriza uma casa, né? Pronto, uma casa, ela vai ter paredes, vai ter banheiro, vai ter um tijolo, vai ter tijolos, na verdade, vai ter telhados, que mais? Vai ter uma cor também, né? Vai ter um endereço, né? A casa vai estar localizada em algum ponto geográfico, um número, enfim, coisas que a gente consegue ver que são gerais para outros elementos desse mesmo grupo, por exemplo, outras casas, e que nos permitem ter um entendimento acerca dessa abstração que nós estamos fazendo, certo? Desses objetos, de uma casa, de um carro e de uma pessoa. Pensar no que caracteriza cada objeto envolve grande esforço de abstração, não é verdade? Vejam só, quando eu estava buscando respostas para essas perguntas, eu tive que abstrair muita coisa, eu tive que pensar, certo, o que eu tenho que Jorge tem, que Emanuel tem, que Luciana tem, que nos caracteriza como pessoas? Ou o que um carro tem, um carro de determinado modelo, cor, etc., tem, que outro carro de outro modelo, outra cor tem e os caracteriza como carros. Que duas casas, que a minha casa, a casa do meu vizinho, tem em comum que as classificam nesse mesmo grupo, certo? Então, quando a gente pensa nessa caracterização, a gente vai envolvendo um grande esforço de abstração. A gente precisa abstrair muita coisa de forma a ter um entendimento geral desse grupo, beleza? E a gente viu que carros apresentam diferentes formatos, cores e estilos, certo? E aí é o que vai trazendo um pouco mais de complexidade a isso, né? Porque mesmo os dois carros distintos, duas cores diferentes, dois modelos diferentes, duas marcas diferentes, vão estar dentro da mesma classificação de carro. Mas o que as classificam como carro, assim, propriamente dito, sendo que elas têm essas duas diferenças, né? Uma criança que está nessa fase inicial da sua vida, que está começando a classificar e abstrair as coisas, ela vai se sentir, ela vai não, ela pode se sentir confusa, certo? Ao pensar que duas peças de metal com quatro rodas e cores diferentes, certo? Exemplo dos dois carros que eu estou citando, são duas, cada um deles é uma peça de metal com quatro rodas. Então, se essas duas peças de metal com quatro rodas e cores diferentes entre si possuem a mesma classificação, carro, isso pode ficar meio confuso, né? E aí é por isso que é preciso abstrair esse conceito de carro para se chegar a uma conclusão
geral do termo, para ter um entendimento geral dos principais aspectos do que está presente nesse carro e do que está presente no outro e o que os levam a estarem dentro da mesma classe, na classe carro. Só que e aí, no entanto, cada um desses objetos do grupo carro vai ter suas características semelhantes, beleza? E aí vamos pensar, vamos fazer um leve exercício sobre essa abstração do carro. Olha só, um carro, ele vai ter luzes de farol e de freio. Sim, são coisas que todo carro vai ter, não é verdade? Vai ter aqui as luzes do farol, as luzes dianteiras, as luzes traseiras, que vão indicar as luzes de farol, de freio, enfim. Todo carro também vai ter no mínimo o quê? 4 rodas, ó. Aqui eu estou vendo duas, mas as outras duas eu sei que estão aqui atrás. Isso é o que classifica um carro. Coisas gerais que eu estou trazendo aqui nesse momento. Também sei que todo carro tem no mínimo 2 portas, certo? Não sei se existe um modelo específico que tenha só uma porta, não tenho conhecimento disso, mas se existir, a gente abre uma exceção para essa regra. Mas aqui estamos dizendo que todo carro tem no mínimo 2 portas, certo? Já que é o mais comum de se encontrar por aí. Então a gente pode ter essas 3 características como características gerais da classe carro. Então qualquer peça de metal que tenha luzes de farol e de freio, que tenha no mínimo 4 rodas e que tenha no mínimo 2 portas. Claro, há outros elementos aqui característicos, mas principalmente eu trouxe só esses 3. Então, toda peça de metal que tiver essas 3 características vai estar dentro da classe carro, não é verdade? Independentemente da sua cor, do seu modelo, da sua marca, da sua potência, do seu, sei lá, tantas coisas que eu não consigo nem pensar aqui no momento. Mas, por mais que tenha essas suas características próprias, vai ter essas características comuns que vão levá-lo a estar agrupado em uma determinada classe. É verdade? Sim, professor, é verdade. Beleza? E aí, no momento em que a criança, que a gente está levando enfoque dessa discussão para a criança, e aí no momento que a criança ela compreende esse conceito, ou seja, ela entende, aqui no exemplo, que todo carro, pelo menos, tem essas 3 características, então ela percebe que carro vai ser a denominação do grupo. Por mais que no grupo a gente tenha todos os elementos distintos entre si, certo? Não vai ter nenhum carro exatamente igual ao outro, a gente vai ter essas características compartilhadas por eles, certo? A gente vai ter as luzes de farol, 4 rodas, 2 portas, e aí vai levar a esse entendimento, essa classificação da classe carro, certo? E aí quando a gente tem esse entendimento dessa classe, nós temos uma abstração. A gente está abstraindo essas coisas gerais para poder entender o agrupamento dos objetos, certo? Sempre que um objeto com características semelhantes for percebido, aí a criança vai concluir que aquele objeto é um exemplo do grupo, certo? E aí, sempre que a criança for pensar em um dos objetos desse grupo, do grupo carro, ela está fazendo um outro exercício mental que leva a outro conceito importante na área de orientação a objetos, que é a instanciação. Ou seja, ela está fazendo uma instância da classe carro. Ou seja, está pegando a classe carro, aquele grupo de carros, está enfocando em somente um deles. Esse carro que eu estou vendo aqui. Quando você faz isso, você está fazendo uma instanciação, certo? Está selecionando um objeto específico dentro de um grupo, dentro de uma mesma classe, certo? E aí vejam só que interessante. Nosso modo de aprender é orientado a objetos. Desde cedo, desde quando nós éramos pivetinhos, criancinhas, pequenininhos, nós abstraímos essas coisas do mundo, tínhamos essa classificação, essa instanciação, essa abstração, certo? E ele nos levava a ter um maior entendimento do mundo, certo? O nosso pensamento sempre foi orientado a objetos, certo? Olha só que massa. O paradigma da orientação a objetos é pautado justamente no nosso próprio pensamento, na nossa própria forma de pensar. Por isso que é algo tão comum de ser encontrado no mercado de desenvolvimento de software, que já é pautado na nossa própria forma de pensar. E aí, a gente aprende ao longo dos anos a classificar praticamente tudo, a classificar
um grupo de carros, um grupo de pessoas, um grupo de casas, um grupo de livros, um grupo... Estou vendo aqui as coisas da minha frente, um grupo de smartphones, um grupo de notebooks, enfim. Você sempre aprende a classificar tudo, certo? E a gente vai criando esses grupos de objetos com características iguais. Essas características gerais, que são compartilhadas entre esses objetos do mesmo grupo, certo? E aí cada grupo é equivalente a uma classe, certo? Então, quando pensarem em classe, façam essa associação com um grupo, um agrupamento, certo? Mas aqui na nossa disciplina, a gente não fala grupo, a gente fala assim classe, certo? Então, sempre que virem esse conceito de classe, já remetam a um grupo, fazendo essa breve analogia, beleza? E aí, sempre que precisamos compreender um conceito novo, a gente cria uma nova classe para esse conceito e determina que todo objeto com as características da classe vai ser o quê? Uma instância, certo? A gente tem essa classe e aí qualquer objeto, qualquer elemento dessa classe vai ser uma instância, certo? E a instanciação ela constitui-se em criar um exemplo da classe, nada mais é do que isso, certo? Temos a nossa classe, nosso grupo. Dentro do nosso grupo temos cada objeto, certo? Diferentes objetos, e cada um desses objetos representa uma instanciação da classe, já que a classe tem esses elementos principais, e cada objeto vai ter suas particularidades, certo? Ao instanciar um objeto de uma classe, um novo item do conjunto representado por essa classe é criado, certo? Se a gente for instanciar um novo objeto da classe carro, então a gente está criando um novo item, adicionando ele no nosso conjunto. E aí, esse novo item que a gente está instanciando, ele vai possuir as mesmas características e comportamentos de todos os objetos já instanciados, certo? Vai ter essas coisas que os outros objetos já possuíam, certo? A abstração de um conceito inicial costuma levar à criação de subdivisões dentro das classes, ou seja, dentro da nossa classe, dentro desse nosso agrupamento, nós temos outros subclasses, outros subgrupos, coisas mais específicas. Por exemplo, tomando a classe carro no geral, podíamos ter uma subclasse, um subgrupo com carros de uma determinada marca. Por exemplo, os carros da Fiat, os carros da Chevrolet, os carros da Peugeot. Certo? Não poderíamos ter? Sim, poderíamos. Um subgrupo dentro de um grupo geral. Eles deixariam de ser carros só por estarem nesse subgrupo, ou seja, no grupo de carros da Fiat? Não. Continuariam estando no mesmo grupo geral, desculpem, mas dentro de um subgrupo que permite um entendimento ainda mais detalhado deles, certo? Então, temos grupos dentro de grupos. E aí, só que apesar desses objetos, desses carros terem os mesmos atributos, é válido ressaltar que os objetos, certo, de uma classe não são exatamente iguais. Ou seja, todos os objetos que estão dentro da classe carro, certo? Todos os carros que estão dentro da classe carro, cada carro vai ser um objeto, cada um deles não é exatamente igual ao outro. Por mais que tenham suas características compartilhadas, mas não são. Cada um deles é uma instância da classe, certo? E aí eles vão ter suas próprias particularidades e é o que os tornam únicos, certo? Aqui no momento, pensando assim na classificação geral para vocês, todos vocês que estão me ouvindo aqui nesse momento são alunos da disciplina Projeto Detalhado Software, uma classe, não é verdade? Sim, uma classe. E aí eu pergunto, vocês são todos iguais por estarem fazendo parte desse grupo? Não, não são. Cada um tem suas particularidades. Vocês vão ter suas características similares que os caracterizam como alunos da disciplina, vão ter sua matrícula, vão ter sua presença, vão ter a nota, vão ter as tarefas, os milestones enviados, enfim, essas características gerais, mas cada um de vocês vão ter suas particularidades, certo? O que um aluno da classe, um, um objeto da classe aluno da disciplina de projeto de detalhado de software poderia ter? Poderia ter um nome, nota, tarefas, certo? E aí, esse nome, notas, tarefas de Emanuel seriam diferentes do nome, nota e tarefas de Jorge, certo? Então a gente já consegue ver uma certa diferença, beleza?
retomando ao conceito dos carros, que é o exemplo que eu citei aqui no slide, nós temos que os mesmos objetos da classe carro possuem um atributo cor. Citando um exemplo, certo? Todos os elementos desse grupo têm esse atributo cor. Entretanto, alguns podem ser azuis, outros podem ser cinzas, outros podem ser pretos, não é verdade? Sim, é verdade. E é justamente isso que os tornam únicos, beleza? Então a gente foi falando sobre essa questão de abstração, instanciação, classificação, que são conceitos que vão nos dando um entendimento inicial sobre a orientação a objetos. E aí um dos conceitos que surgiu foi o de classes de objetos, certo? Das classes, que a gente viu que é o agrupamento, o grupo. E aí vamos entender de uma forma mais aprofundada como esse conceito é implementado, beleza? Uma classe nada mais é do que a representação de uma categoria. Sim, é a representação de uma categoria. Estou representando um grupo, uma determinada categoria, através de uma classe. Os objetos dessa classe serão seus membros, ou exemplos, certo? E aí, na UML, as nossas queridinhas classes, elas são representadas por um retângulo que pode ter até três divisões. A primeira divisão é relacionada ao nome que identifica uma classe. Uma classe carro, uma classe pessoa, uma classe aluno, uma classe cliente, certo? A primeira divisão desse nosso retângulo, que tem três divisões, a primeira delas vai simbolizar o nome. A segunda vai simbolizar os atributos pertencentes à classe. Certo, professor, que atributos? Calma aí, a gente vai falar lá na frente. E a terceira, a divisão, que são os possíveis métodos que a classe contém. Diz, professor, o que são métodos? Vamos falar aqui mais à frente, certo? Mas vejam só, em geral, as classes elas possuem atributos e métodos. Entretanto, isso não é uma regra. Você sempre que for definir uma classe vai precisar possuir atributos e métodos. Não. As classes podem apenas possuir uma dessas características. Uma classe pode ter somente atributos, outra classe pode ter somente métodos, certo? Ou se uma classe quiser, ela pode ter nenhum atributo, nenhum método. Pode ter somente o nome que a identifica. E aí isso é o que classifica uma classe abstrata, beleza? Mas o mais comum, principalmente dentro do diagrama de classes e também dentro do propósito de um projeto detalhado de software, é que a gente quer ter esse detalhamento do nosso projeto, uma coisa mais robusta. Então, dentro desse contexto, dentro do contexto da disciplina, é muito recomendável que vocês, sempre que forem definir classes, utilizem os atributos e métodos, certo? Atributos são as características da minha classe, certo? Um carro tem uma cor, tem um modelo, a capacidade do tanque, enfim. E os atributos são as ações que aquela classe pode fazer. O que um carro pode fazer? Um carro pode acelerar, diminuir, buzinar, enfim, são ações que aquela classe pode realizar. Certo? Só dando entendimento geral, porque a gente vai discutir isso mais à frente. Beleza? Então, pensando aqui, olha só, eu não falei que na UML cada classe é representada por um retângulo com três divisões? É exatamente o que a gente tem aqui. Ó, uma classe carro, e a primeira divisão é o nome da classe, com as outras divisões aqui vazias. A segunda divisão é onde ficam os atributos, a terceira é onde ficam os métodos. Mas aqui eu estou deixando vazia. Se eu estou deixando vazia, eu tenho o quê? Uma classe abstrata, certo? Vocês podem ter isso aqui. Se vocês quiserem ter um entendimento vago do sistema de vocês, estão só focados nas regras de negócio ou alguma outra razão, podem fazer uso dessas classes abstratas. Mas dentro do contexto da nossa disciplina, dentro da preocupação em se fazer o projeto detalhado de um software, não é ideal que vocês façam isso, certo? É ideal que vocês tenham esses campozinhos preenchidos. Que atributos um carro contém? Que métodos um carro contém? Que atributos uma pessoa tem? Que métodos ela tem? Que ações ela pode fazer? Enfim, certo? Isso aqui eu trouxe só para abstrair, só para a gente ter esse entendimento inicial para ir se aprofundando nos próximos conceitos. Que no caso, vamos falar dos nossos atributos, que também podem ser conhecidos como propriedades. As classes
costumam definir atributos, certo? Como eu disse, são conhecidos como propriedades. Esses atributos representam nada mais, nada menos do que as características de uma classe, ou seja, as suas próprias peculiaridades. São os campos que terão valores armazenados e irão tornar um objeto de uma determinada classe, ou seja, uma instanciação de uma determinada classe única, beleza? E aí, que exemplos nós podemos ter de atributos? Podemos ter a cor de um objeto da classe carro, certo? Um carro não possui cor? Possui. Um carro pode ser cinza, amarelo, branco, rosa, que eu acho que eu já vi um carro rosa. Não, mas tem carro rosa, laranja, enfim, diferentes cores, certo? Não são características gerais? Todo carro não vai ter uma cor? Sim, mas cada cor, o valor armazenado nesse atributo vai ser utilizado para caracterizar aquele elemento único, ou seja, aquela instanciação da classe. A altura de um objeto da classe pessoa. As pessoas não possuem altura? Sim, ó, eu tenho 1,74 m, outra pessoa pode ter 1,60 m, outro pode ter 1,80 m, enfim. Todos nós temos essa característica comum, todos nós compartilhamos a classe pessoa, temos essa característica comum, que é a altura, mas os valores que são armazenados, atribuídos a essa característica, a esse atributo, são os que nos tornam únicos. Toda classe, ou todo objeto da classe casa vai ter um endereço. Sim, toda casa, desculpa, vai estar disposta em um ponto geográfico do mundo. Uma casa não vai estar disposta aqui hoje no Encanto e amanhã em Paus Ferros, certo? A mesma casa, digamos assim. Não, né? Não faz sentido. Está fugindo da realidade. Não é uma casa móvel, né? Não é uma casa que eu estou carregando no meu ônibus. No meu ônibus não, no meu caminhão. Levando ela para onde eu quero. Não é assim. Então, uma própria instanciação da classe casa vai ter um valor atribuído ao seu atributo endereço. E aí, esse valor atribuído vai torná-la única. Beleza? Aqui, para estudante, pensando na classe estudante, vocês são estudantes, não são? Sim, somos. Vocês possuem o atributo matrícula, não é verdade? Sim. E aí, para cada um de vocês, a matrícula vai ser diferente. A minha matrícula não é igual a nenhuma de vocês. Assim como a matrícula de Jorge não é igual a de Manuel, que não é igual a de Luciana, que não é igual a de outros alunos, certo? De Pedro, enfim. São coisas que nós possuímos, nós como estudantes, e aí nos caracterizam como objetos, uma instanciação única dessa classe. Beleza? Na UML, os atributos são representados na segunda divisão da classe. A gente viu lá no primeiro exemplo que eu trouxe, que existem 3 divisões. A primeira delas vai o nome, a segunda vão os atributos, a terceira vão os métodos, certo? Então, como a gente está aqui falando de atributos e métodos, é válido relembrar que os atributos são representados na segunda divisão da classe, certo? E eles contêm geralmente 2 informações. A primeira é o nome que identifica o atributo, certo? Por exemplo, a matrícula, o nome, CPF, data de nascimento. E a segunda é o tipo de dado que o atributo armazena, certo? Já que a gente agora está pautando coisas mais específicas à linguagem de programação, à programação em si. Então, a gente também vai começar a trabalhar com dados. Tá vendo que agora no nosso funil, ele está afunilando? Se no diagrama de casos de uso a gente não tinha essa preocupação com os dados, já que o entendimento estava mais voltado às regras de negócio, agora a gente já vai começando a afunilar um pouco mais, de forma que já vamos ter uma preocupação com os tipos de dados que o atributo armazena, certo? Ou seja, os tipos de dados que a nossa classe que a nossa classe vai possuir, que uma instanciação dela vai ter atrelada, beleza? E aí também vamos ter um outro camaradinha, que eu vou falar mais à frente, que é a questão da do seu tipo de acesso, certo? Essa informação, como esse atributo, ele está disponível, mas isso eu falo mais à frente. Mas sim, da forma geral, a gente vai ter isso, certo?
E aí, obviamente, informar o tipo de dado não é obrigatório, certo? Vocês não precisam fazer isso de uma forma obrigatória dentro de um diagrama de classes. Entretanto, é recomendável e útil, já que o foco não é dar mais detalhismo ao nosso projeto, a entender como as classes ali por trás estão trabalhando, estão configuradas, enfim. Sim, se o objetivo é esse, então formar o tipo de dado vai nos levar, vai nos direcionar ao alcance desse objetivo. É necessário também ressaltar que não é possível trabalhar com a classe, apenas com suas instâncias. Sim, vocês não trabalham com a classe dentro da aplicação, vocês não trabalham com a classe estudantes, vocês não trabalham com a classe carros, vocês não trabalham com a classe pessoas, não, vocês não fazem nada disso. Vocês trabalham com instâncias dessa classe, certo? E as instâncias são os objetos oriundos dessa classe, certo? E aí cada instância vai ser caracterizada por seus atributos, que irão torná-la um objeto único, certo? O que a gente pode fazer no mundo da programação? A gente pode fazer o molde da classe, mas dentro da nossa aplicação, a gente não trabalha com essa classe, a gente trabalha com as suas instâncias, certo? Dentro, por exemplo, aqui do Google Apresentações, eu sou representado por uma classe, acredito que o usuário, certo? Essa classe usuário tem lá os seus atributos, e aí, como eu sou uma instanciação dessa classe usuário, eu tenho esses atributos preenchidos com valores que me caracterizam. E aí eu estou fazendo uso dessa aplicação, certo? Me identificando através dessa classe, dessa classe com seus atributos, não, dessa instanciação da classe com seus atributos preenchidos, certo? E aí a aplicação do Google Apresentações já direciona o que é visível para mim, tipo, quais são as minhas aulas, são coisas que eu fiz, que estão visíveis somente para mim, certo? Quais são as outras coisas que eu posso ter acesso, beleza? Aqui retomando novamente a questão da classe carro, que é uma coisa mais fácil de ser entendida, nós temos que vocês não trabalham com a classe carro. Digamos que vocês estão fazendo o sistema de uma revendedora de automóveis, beleza? E aí vocês não trabalham com a classe carro. Vocês podem sim definir os moldes da classe carro, como essa classe vai ser utilizada dentro da aplicação, mas vocês não trabalham diretamente com ela propriamente dita, mas sim vão trabalhar com as suas instâncias. E aí, que exemplos de instâncias poderiam ser esses? Poderíamos ter um Fiat Uno, uma Toyota Hilux SW4, um SUV Peugeot 3008, enfim, certo? Instâncias da classe carro. Ó, um Fiat Uno, uma Toyota Hilux, uma SUV Peugeot são carros. Tem suas características comuns definidas aonde? Na classe carro. Mas dentro da aplicação, quando a minha aplicação já estiver funcionando, eu vou trabalhar com as suas instâncias e não com a classe carro. A classe carro vai ser um molde, eu trabalho com o que é resultado desse molde, certo? Uma analogia, para ficar mais claro. Ninguém pode morar na planta de uma casa, é verdade? Não, ninguém mora. Mas a planta da casa ela exprime o conceito da classe casa. Ela define como a casa vai ser feita, número de cômodos, onde está o banheiro e outras coisas relacionadas à planta, que eu não sou da área da engenharia civil, arquitetura, então não tenho muita propriedade para falar isso. Mas, obviamente, nós sabemos que a planta de uma casa não permite que uma pessoa more nela. Você mora no que é resultado dessa planta. E essa planta pode ser a classe casa, e o que é construído a partir dela é a instância. Certo? Tenho a minha planta da casa, a casa que eu construo através dela vai ser uma instância dessa classe casa. E essa classe casa vai ter suas próprias características que irão torná-la única, certo? Seu endereço vai ser único, seu número vai ser único dentro de um determinado contexto, né?
Por exemplo, acho que os números são únicos dentro da mesma rua, que é para não ter casos com números iguais, enfim. E outras características que eu não consigo pensar aqui. Mas ela vai ter suas características próprias, coisas que irão torná-la própria. Por mais que o meu vizinho, por mais duas casas iguais, exatamente iguais, tenham sido feitas um do lado da outra, com a mesma planta, certo? Mas elas compartilham as mesmas características, o mesmo molde que essa planta da casa. Entretanto, elas têm suas próprias particularidades, certo? E essas particularidades é o que as tornam instanciações da classe casa. Os objetos, eles têm atributos relativos à classe na qual pertencem, certo? Igual eu já tinha apontado. E esses atributos atuam como características desse objeto, né? O que irão torná-lo único. E aí todas as instâncias da mesma classe possuem os mesmos atributos, entretanto, podem assumir valores diversos, conforme eu apontei aí com o exemplo da casa, né? Podem ser iguais, vieram do mesmo molde, mas suas características, seus atributos terão valores diferentes. E aí aqui, vamos lá, vamos aprofundar no nosso exemplo. Eu não tinha trago três classes abstratas? Carro, pessoa e casa? Sim, eu trouxe lá no primeiro exemplo. E agora vamos aqui. Eu não disse que a segunda parte, a segunda divisão da nossa classe dentro da UML, ela se direciona à disposição dos atributos? Sim. Vamos ver os atributos que eu trouxe aqui. E cada atributo não vai possuir um nome identificando e o seu tipo, já que a gente está trazendo um maior detalhismo agora? Sim, vai ter. Então, olha só como está configurado. Um carro. O carro possui cor, modelo e marca. A nível de programação, como eu posso representar uma cor? Uma cor pode ser representada por um string, um conjunto de caracteres, certo? Sim. O modelo pode ser representado também por um string. Uma marca também pode ser representada por um string. E aqui eu poderia ter outros N elementos, mas aqui nesse contexto trouxe apenas esses três. Uma pessoa. Uma pessoa pode ter altura, peso e idade. Como eu posso representar a altura de uma pessoa dentro do contexto de programação? A altura de uma pessoa pode ser representada por um valor do tipo float, certo? O peso. O peso da pessoa também pode ser representado por um valor do quê? Do tipo float, certo? E a idade? A idade da pessoa vai ser um valor do tipo int, um valor inteiro, certo? Então, tem aqui meus três atributos, cada dos atributos com suas propriedades. E aí eu peço desculpas se vocês estão vendo essas bombas, mas vocês sabem que é política e política em cidade pequena é uma bagunça. Desculpem, viu, gente? Hoje está sendo o dia para me atrapalhar, né? Luciana estava na aula anterior. Ela viu que a vizinha estava escutando música, meu notebook descarregou, e aí agora está soltando bomba. Eu estou esperando a próxima. Estou vendo aqui a hora o microfone desplugar de novo, acontecer alguma coisa aqui. Mas, por favor, gente, releve, viu? Logo aqui, que é onde eu fico com o pessoal, e o pessoal aqui nem gosta de política, né? Mas bora lá, gente. Ó, já vamos soltar a bomba de novo aqui, já tô ouvindo. Vamos lá. E aqui para casa, né? Para casa ela pode ter esses três atributos. Pode ter um número, um endereço e um dono, certo? Uma pessoa. E o número vai ser do tipo int, o endereço do tipo string. E olha só que legal, o dono, certo? Uma pessoa que mora nessa casa. Ela vai ser do tipo pessoa. E aí a pessoa é uma instanciação aqui dessa classe. Então veja só que legal. Eu posso ter nos atributos uma referência a outra classe. Ó, tá vendo aqui? A classe casa possui o dono, que é do tipo pessoa. O que é o tipo pessoa? Essa classe aqui, ó. Certo? Essa classe aqui, esse molde, é uma pessoa que possui altura, peso e idade. Certo? Só para fechar aqui, Jornal Civis, faltou só a música do Homem Disparou. Verdade, essa música aí que virou febre mundial, né? Onde você vai, tá tocando essa música. Cada uma. Política é uma coisa engraçada, viu? Mas beleza. Vamos lá, gente. Tá entendível aqui para vocês? Se não tiver entendível, podem mandar dúvida aí no chat. Ó, já soltaram a bomba de novo. Tem jeito não, gente. Vou arrochar aqui antes que o pessoal comece a se animar, antes que chegue os paredões eu não consiga dar aula. Mas bora lá. Tá compreensível aqui para todo mundo esse conceito dos atributos, certo? Se não, vocês avisem no chat que
eu explico mais detalhadamente, beleza? Então, a gente já entendeu o que é uma classe, já vimos que o que são os atributos, falta agora entender o que são seus métodos. E esses métodos podem ser chamados de operações ou comportamentos, beleza? E aí o método vai representar uma atividade que um objeto de uma classe pode executar. O que um carro pode fazer, o que uma pessoa pode fazer, o que uma casa pode fazer, beleza? E aí, fazendo analogia, já que a gente está aqui no curso de TI e todo mundo já pagou as disciplinas de programação, algoritmos, estruturas de dados, não sei se estão em PO no momento, mas enfim, esses métodos eles podem ser comparados a uma função desenvolvida na linguagem C. Olha só que massa. Em C, as nossas funções elas podem ou não conter parâmetros? Sim, podem. Foram coisas que a gente aprendeu lá na disciplina de algoritmos, lá no primeiro período do curso, certo? Então, a gente viu que funções podem conter ou não parâmetros. E aí, esses parâmetros, né, eles vão receber valores dos argumentos que são utilizados na chamada da função. Lembram disso? Beleza. O que mais? Nossas funções podem ainda retornar ou não valor. Lembram lá? Funções que retornam valor do tipo int, float, ou uma função do tipo void, que não retorna nada, somente executa um conjunto de instruções? Sim, pode. Então, para quem ainda foi para minhas monitorias, ainda aprendeu essas coisas aqui mais a fundo, ver as coisas legais. Mas, enfim, só fazendo essa analogia, certo? A gente viu que as funções de C nos permitem essas coisas. A gente tem parâmetros, a gente pode retornar uma coisa ou não. Beleza. Vamos lá. A gente vai pegar aquela mesma lógica, o que nós aprendemos lá em C, no primeiro período, certo? O que a gente aprendeu lá no comecinho do nosso curso, e vamos aplicar essa mesma lógica para um método, beleza? E aí esses métodos, eles são representados aonde? Na terceira divisão de uma classe. A gente não viu três divisões? A primeira não representa o nome, a segunda representa os atributos, a terceira representa os métodos, beleza? E esses métodos, eles seguem a mesma convenção de declaração de funções, certo? A forma como vocês declaravam funções lá na linguagem C vai ser adotada também aqui na declaração dos nossos métodos, certo? Por exemplo, a gente e também é sugerível que vocês adotem o padrão Lower Camel Case, certo? Olha só como está escrito isso aqui, o Lower Camel Case. Simboliza aqui a inicial da função, certo? Se a função ela tiver uma descrição um pouquinho maior, a primeira letra do nome da função começa em minúsculo. E aí, quando você tiver outras palavras dentro da definição, dentro do nome dessa função, você não separa por espaço, mas sim pela inicial maiúscula, certo? Igual tá aqui, ó, lower, camel, já começou com C, case, beleza? Que é um dos padrões de declaração de variáveis, de nome de classes, enfim, que a gente tem presente na nossa área da nossa área da tecnologia, beleza? Então é convencional que vocês adotem esse padrão. Se não adotarem, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas é sempre bom seguir essas convenções, beleza? Vamos lá. E aí um método vai representar um conjunto de instruções que são executadas quando o método é chamado, similarmente a funções, beleza? E aí vamos lá, um exemplo aqui. Um objeto da classe carro com o atributo cor, contendo o valor cinza, vai possuir o método transportar pessoas, certo? E aí, no qual esse método, só supondo, vai se encarregar de transportar pessoas dentro do veículo. É uma das coisas que o carro pode fazer, certo? E aí vamos aqui ver os exemplos. Olhem só. Agora já expandimos as nossas três classes que a gente tomou nos exemplos iniciais. A gente foi aumentando um pouquinho a complexidade delas. E olhem só, o que a classe carro tem agora? Olha só como ela tá bonita. Sério, isso aqui é muito bonito, gente. Para quem gosta da tecnologia, para vocês que são fascinados, acredito eu, quando a gente vê essas coisas, isso aqui é muito legal, porque vamos dando entendimento, vamos mostrando as capacidades da nossa área, enfim, engenharia do software é maravilhosa. Olha só, estamos aqui com a nossa classe carro, ó, a primeira divisão com o nome, a segunda com os atributos, a terceira com os métodos. Nome da classe, carro. Atributos, cor do tipo string, modelo do tipo string, marca do tipo string,
Aí eu adicionei as coisas novas. Tanque, do tipo float, para representar a capacidade do tanque. Velocidade também do tipo float, certo? Para representar a velocidade do carro. E aí, quais são os métodos que nós temos aqui? Temos os métodos de transportar pessoas, que é o quê? Do tipo void. Olhem só. Lembram lá na linguagem C o que era uma função do tipo void? Uma função que não retornava nada, só fazia a execução de um determinado grupo de instruções, certo? Instruções que você colocava dentro dessa função. Então tá aqui, transportar pessoas do tipo void, acelerar do tipo void, frear do tipo void, verificar nível de gasolina do tipo void, certo? Outra coisa que eu esqueci de comentar, que a gente sempre está adotando essa descrição separada por esses dois pontinhos. Ó, atributo, nome do atributo, dois pontos, seu tipo. Para as funções a mesma coisa, nome da função, dois pontos, seu retorno, certo? E olhem só, gente, para vocês que já estão acostumados a trabalhar com funções, quando eu coloco assim, ó, transportar pessoas, e aí abre aqui o parênteses. Esses parênteses simbolizam o quê? Simbolizam os parâmetros da função, ou seja, as variáveis que irão receber a cópia dos argumentos que são passados para a minha função. Beleza? E aí aqui eu não coloquei nenhum, poderia ter colocado no exemplo, eu até me toquei disso agora, deveria ter colocado, peço desculpas, mas aqui como eu não coloquei, então está simbolizando que não tem nenhum parâmetro, ou seja, não vou ter a cópia de nenhum argumento para ser utilizado aqui. Mas a gente sabe que no mundo da programação, dificilmente vocês vão ter esses camaradinhas vazios, sem parâmetro, certo? É muito comum nós termos funções com parâmetros. E aí, quando vocês sentirem a necessidade de ter algum parâmetro aqui dentro desses métodos, então vocês colocam. E eles ficam aqui. Tá, beleza, professor. Mas como fica a declaração desse parâmetro? Bem, a declaração do parâmetro vai ser igual à declaração do atributo. Se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui na função acelerar, que recebe o parâmetro velocidade. Então, eu teria que acelerar, aí abrir os parênteses, aí copiava exatamente isso aqui, ó, velocidade, dois pontos, float. Certo? Velocidade, sem esse menuzinho aqui do lado. Esse menuzinho do lado eu vou falar mais na frente. Certo? Eu copiava aqui velocidade, dois pontos, float, colocava aqui, e aí fechava o parênteses, dois pontos, void. Certo? Só para simbolizar que eu estou chamando o meu método acelerar, que vai acelerar meu carro, e ele recebe como parâmetro a velocidade atual do meu veículo, e não retorna nada. Beleza? Só dando aqui um exemplo. Beleza? Pronto. Vamos aqui para a pessoa. Minha classe pessoa tem o quê? Nome, primeira divisão. Atributos, segunda, os mesmos atributos, altura, peso, idade. E os métodos, terceira divisão. O que nós, como pessoas, podemos fazer? Nós podemos dormir, podemos comer, respirar, sorrir. São coisas que nós, que estamos dentro desse mesmo grupo, dentro dessa mesma classe, podemos fazer, certo? Coisa que a gente tem em comum. E aí, a gente tem essas coisas em comum, mas os nossos atributos vão nos diferenciar. Beleza? Minha altura, meu peso e minha idade é diferente da altura, peso e idade de Luciana, que é diferente da altura, peso e idade de Jorge, certo? E aí, por mais que a gente faça essas mesmas coisas, ó, eu, Luciano e Jorge, a gente executa esse mesmo método. A gente respira, né? Só supondo que nós estamos aqui nesse nível de programação. Que nós somos máquinas robotizadas. Nós respiramos, então a gente está usando esse método. A gente come, estamos usando esse método. A gente dorme, a gente sorri, certo? Então a gente utiliza os mesmos métodos, temos os mesmos parâmetros, mas os valores para os nossos parâmetros são o que nos tornam únicos. Beleza? Aqui para casa, eu só pensei em um método em que era uma casa inteligente, certo? Que aqui um método de acender luzes, e eu coloquei aqui, acender luzes. E aí, para quem mora nessa casa inteligente, e aí chama esse método e acende as luzes da casa, beleza? Só dando um exemplo aqui, que a gente está abstraindo, a aula é só mais para a gente ter esse entendimento geral. Depois a gente se aprofunda nas coisas de programação, certo? Então, tá entendível para vocês, pessoal? Por favor, se ninguém está entendendo, para quem não pagou o PO, principalmente, se ninguém está entendendo, não sintam vergonha de perguntar. Se sentirem vergonha de perguntar depois, pode falar comigo no WhatsApp, mandar um e-mail, enfim, que eu explico isso mais detalhadamente. Mas é necessário que vocês estejam entendendo isso.
Essas três divisões, entendam o que são atributos, como declarar, entendam o que são métodos, como declarar e como utilizá-los. Beleza? Isso é importante. Tá? Pronto. Então, vou começar aqui e a gente vai para o nosso próximo conceito, certo? O cerne do diagrama de classes é isso. Vocês entendendo que são atributos, métodos, como a classe está configurada, então vocês já vão ter entendimento para as próximas coisas que virão a seguir, que são complementares. O que eu vou falar agora é a questão da visibilidade, certo? Vejam só, aqui ao longo dos nossos atributos, vocês não viram alguma coisa que eu nem fiz questão de apontar? Sim, vimos. Ó, o que era? Esse maisinho, esse menuzinho aqui do lado, certo? Não é só enfeite, não é só como se fosse alguns tópicos que está separando os nossos, a nossa lista de atributos, a nossa lista de métodos, não. Isso tem um significado por trás. E esse significado está relacionado à visibilidade desse atributo, desse método, certo? Vamos ver aqui. A visibilidade é utilizada para indicar o nível de acessibilidade de um determinado atributo ou método, certo? A gente sabe, ou para quem ainda não souber, não estiver tão familiarizado com isso, que dentro de um programa vão existir diferentes algoritmos que irão se complementando, enfim. E quando a gente trabalha com esse conceito de programação orientada a objetos, é muito comum que a gente tenha um algoritmo só para uma classe pessoa, um algoritmo só para a classe carro, um algoritmo só para fazer alguma coisa relacionada a um cadastro, enfim. E eles vão se complementando, certo? Eles vão conversando entre si. E essa conversa entre si, ela se dá através dos níveis de acesso, certo? Ou seja, o que na minha classe carro está acessível para os outros elementos do meu software, certo? O que tá acessível para eles e se está acessível, como é essa acessibilidade, como é essa visibilidade, certo? É o que a gente vai ver aqui. E essa visibilidade é representada à esquerda de um atributo ou método, vejam só, tá tudo aqui, ó, à esquerda, sinalzinho de menos, sinalzinho de mais, beleza? E aí a primeira delas, que a gente vai falar, é a visibilidade pública. Ah, existem quatro, certo? Quatro modos de visibilidade. O primeiro deles que a gente vai conversar é o da visibilidade pública. É o mais fácil de ser entendido. Por quê? É representado por um símbolo de mais, e ele simboliza que o atributo ou método que está com esse tipo, está com esse modo de visibilidade, ele pode ser utilizado por qualquer objeto, sem restrição alguma. Ou seja, dentro do meu programa, tem outros objetos dentro dele, daquela classe, enfim, vou ter outros objetos que vão ter acesso a esses atributos, a esses métodos, vão poder utilizá-los de uma forma pública, utilizá-los a qualquer momento, certo? Para quem ainda não viu isso na prática, para quem não viu o PO ainda, não se preocupem, certo? Estou apontando isso. Isso aqui é algo mais detalhista, mais detalhado a nível de programação, mas fique com esse entendimento inicial que nós, nas próximas aulas, a gente vai ter um entendimento mais profundo, certo? Mas é necessário que eu fale aqui para vocês. Mas, enfim, esses atributos e métodos vão poder ser acessados publicamente, certo? E aí, isso é uma coisa massa, qualquer pessoa pode acessar, qualquer objeto dentro do nosso programa pode acessar de uma forma pública. A segunda é a privada, e ela é representada pelo símbolo de menos, certo? E aí, voltando aqui no exemplo, ó, olha aqui, os atributos, todos eles estão com esse símbolozinho de menos. Vamos entender por quê? A privacidade de modo privada, é representada pelo símbolo de menos, e ela simboliza que somente os objetos da classe detentora do atributo ou método privado podem utilizá-la. O que isso significa? Deixa eu voltar aqui de novo. Que, por exemplo, aqui no meu método acelerar, que é público, ou seja, esse método pode ser utilizado por qualquer objeto, certo? Por exemplo, a classe pessoa, se tiver alguma possibilidade, ela pode chamar esse método acelerar para poder acelerar algum carro, certo? Já que ele é público. Então, isso aqui pode ser acionado por qualquer pessoa. Entretanto, digamos que aqui nesse método acelerar, digamos não, esse método acelerar vai manipular esse atributo aqui, velocidade.
E esse atributo velocidade, ele está o quê? Com o símbolozinho de menos, certo? Com o seu modo de privacidade simbolizado como privada. Isso significa que o atributo velocidade somente pode ser utilizado dentro da classe carro. A minha classe pessoa não vai ter acesso a esse atributo velocidade, certo? Só dando aqui um exemplo. Porque ele vai ser acessado somente por essa classe acelerar. Entretanto, aqui acelerar está com modo de privacidade público, então qualquer outro objeto que, óbvio, faça sentido utilizar esse método vai poder chamá-lo como uma pessoa. Uma pessoa pode chamar o método acelerar de um carro, já que o carro não está sob o controle de uma pessoa, então a pessoa pode fazer isso, beleza? A privacidade protegida. Ela é simbolizada por um símbolo de sustenido, segundo o que estava lá na bibliografia. Achei esse nome estranho. Eu conheço mais por hashtag Jogo da Velha, certo? Então aqui vocês escolhem a forma mais adequada de chamar esse caractere, certo? Eu chamo de Jogo da Velha. Então é simbolizado por esse símbolozinho de Jogo da Velha, certo? E aí simboliza que não somente os objetos da classe detentora do atributo ou método privado podem utilizá-lo, mas também o que? Suas subclasses. Vamos lá, gente. Subclasses, lembram? Está relacionado ao conceito de herança. Herança, generalização, especialização, que a gente. Na verdade, generalização e especialização foi o que nós aprendemos no diagrama de casos de uso, lembram? Que a gente teria um caso de uso, ou então um ator que herdava características de outro, tinha um geral, tinha os especializados. Então, isso simboliza que esses atributos com a simbologia de jogo da velha, certo? Com esse símbolo, somente pode ser utilizados pelos métodos da mesma classe, certo? Ou podem ser utilizados também pelas suas subclasses. Então, aqui, se na classe pessoa eu tivesse outra classe de pessoa, vixe, não consigo pensar um exemplo aqui, mas se eu tivesse uma classe derivada de carro, por exemplo, se eu tivesse uma classe derivada de carro, e aí essa classe herdasse algumas características de carro, se, por exemplo, o meu tanque tivesse com esse nível, com esse modo de acesso protegido, então o tanque somente poderia ser acessado aqui em carro e na classe que foi derivada dela. Não poderia ser acessado por outra classe externa, por exemplo, por pessoa, por casa, enfim. Beleza? Foi um exemplo que eu consegui pensar aqui. Mas lá na frente tem implementação disso, certo? E um exemplo que eu trago. E aqui, por último, a visibilidade de pacote. E ela é representada pelo símbolo de tio. Vai simbolizar que somente os objetos dentro do mesmo pacote têm acesso ao atributo ou método e podem utilizá-lo, certo? Para quem ainda não pagou o PO, esse conceito de pacote é um pouco nebuloso, certo? Mas pacote, dando assim um entendimento bem breve, a gente pode representar como um agrupamento de outras classes que têm características ou que têm alguma regra de negócio, alguma forma de interagirem entre si, certo? E a gente faz esse agrupamento dentro de um mesmo pacote. E aí, se elas estão dentro desse mesmo pacote, e aí eu tenho esse modo de visibilidade de tio, então significa que elas podem interagir com esses atributos dentro delas, já que elas estão dentro desse pacotinho fechado. Se uma classe estiver externa a esse pacote, então essa classe não vai poder utilizar esses atributos que estão representados por esse símbolo. Beleza? É algo mais ou menos assim. Lá na frente a gente vai ter exemplos, vai aprofundar nessa questão, certo? Mas ele é um pouquinho mais nebuloso de entender, para quem não programa em PO ainda, certo? Beleza. Vamos aqui agora falar do conceito de herança, outro conceito importante. E aí, olha só, a herança é uma das características mais poderosas e importantes da orientação a objetos. Sim, a herança permite o reaproveitamento de atributos e métodos, certo? Ela vai proporcionar otimização do tempo de desenvolvimento, diminuição de linhas de código, simplificação de futuras manutenções. Eu não estou reaproveitando atributos e métodos, então meu tempo de desenvolvimento é otimizado, minhas linhas de código são diminuídas, eu vou simplificar futuras manutenções, porque eu estou reaproveitando algo. Se eu estou reaproveitando algo em outras partes do meu sistema, se eu fizer
alguma alteração nesse algo que é reaproveitado, ela vai se expandir para o que está presente nas outras partes do meu software, certo? Então, por isso que simplifica essas manutenções. E aí o conceito de herança trabalha com os conceitos de superclasse e subclasse. O que é a superclasse? Ela também é chamada de classe mãe. Ela vai ser uma classe que vai conter classes derivadas a partir dela, dando seus atributos e métodos. Então, tem uma classe geral que vai ter seus atributos e métodos herdados por outras classes especializadas. Essas classes especializadas são chamadas de subclasses, certo? E elas também, pelo menos aqui dentro desse contexto do diagrama de classes, são chamadas de classes filhas. Por isso, classe mãe, classe filha. Classe mãe porque está passando suas características para a classe filha, beleza? E aí, classe filha, né, vai só herdar os atributos e métodos de uma superclasse, ou seja, de uma classe mãe. E eu pergunto para vocês, gente, isso aqui não soa familiar para vocês? Será que em algum momento vocês não aprenderam algo familiar, isso? Sim, aprenderam. Quando nós estávamos vendo os casos de uso, o diagrama de casos de uso, desculpem, e lá no diagrama de casos de uso, nós tínhamos o conceito de generalização e especialização, certo? Que a gente poderia declarar um caso de uso geral e casos de uso especializados que iam herdar características deste camarada, ou então atores que iam herdar suas características, certo? Lembra lá daquele exemplo dos níveis de acesso, que nós tínhamos usuário sênior, júnior, administrativo, enfim. Isso soa muito familiar, porque é exatamente aquilo que estava lá representado, porque exatamente aquilo que representa isso aqui, certo? Aqueles conceitos de generalização e especialização representam a nível de programação, a nível de orientação a objetos, a herança, que é o conceito mais poderoso e mais foda da orientação a objetos, beleza? E a vantagem do uso da herança é óbvia. Não é preciso redeclarar métodos e atributos para essas classes que possuem similaridades entre si, certo? Já que a gente está reaproveitando essas coisas. Então, isso é uma coisa muito legal, proporcionada pela orientação a objetos, graças à herança. E aí, a preocupação para você, ou para o desenvolvedor, vai só ser em declarar os atributos e métodos que são exclusivos da subclasse. Já que eu não estou herdando atributos e métodos de outra classe, então, se essa minha classe que está herdando esses camaradas, ela vai ter suas particularidades, óbvio. Senão ela vai ser uma cópia limpa e seca da outra classe e não faz sentido ter isso. Posso ter isso no meu programa? Posso. Vai ser útil? Não. Ter duas classes exatamente iguais não vai ser útil. Elas vão ter suas características, suas similaridades, mas ser exatamente iguais não é vantajoso, não é legal, nem faz sentido. Beleza? Então, por isso que você, quando trabalha com esse conceito de herança, só vai se preocupar com o que é exclusivo dessa subclasse, certo? O que essa subclasse implementa que é exclusivo dela, beleza? Então, olha só, otimização do seu tempo, você já não precisou pensar nos atributos e métodos daquela classe, se ela já está herdando de outra classe, certo? Então, sua preocupação é reduzida, beleza? E aí, vai proporcionar agilidade no desenvolvimento, como eu tinha dito. E aí, se a manutenção de software for necessário atualizar o método de uma superclasse, suas subclasses também estarão atualizadas, beleza? Gente, só um instante, tem alguém me chamando aqui, rapidinho. Pronto, bora lá, desculpem aqui, precisei atender a porta, rapidinho. Então, beleza. E aí, se numa manutenção de software for necessário atualizar um método de uma superclasse, essa atualização já vai valer, já vai ser válida para a sua subclasse, certo? Eu não estou tendo esse reaproveitamento do código, então eu não preciso mudar o que eu mudei numa superclasse e na sua subclasse. Não, isso já é feito de uma forma automática, beleza? Isso é muito massa na questão da manutenção do software. E aí, uma subclasse
ela também pode se tornar uma superclasse a qualquer momento, ou seja, se eu tenho uma subclasse que está dando características de outra, essa subclasse pode ser uma superclasse para outra classe que está dando características dela, certo? Lembrem lá daquele exemplo, lá dos usuários júnior, sênior e administrativo, que o usuário júnior tinha suas características herdadas pelo usuário sênior, e aí o usuário sênior tinha suas características herdadas pelo administrativo, exatamente isso aqui, certo? O usuário júnior é a superclasse, digamos assim, e aí o usuário sênior é uma subclasse, já que está herdando essas características do usuário júnior, e ele também é uma superclasse porque está tendo suas características herdadas pelo usuário administrativo. Beleza? Então, só um exemplo que a gente pode citar aqui. E aí, esse aqui não ia aparecer. E aqui temos aqui um exemplo da classe cliente que traz exatamente a aplicação desse conceito. Olha só que interessante. A gente não viu coisas relacionadas ao contexto de um banco. A gente viu lá que no contexto do banco nós tínhamos um cliente que podia ser físico, podia ser jurídico, certo? Enfim, tínhamos isso sim. E aí, olha só, a nível de programação, a nível do diagrama de classes, a gente tem que a classe cliente, ela possui um nome, que é do tipo string, possui um endereço, também é do tipo string, e possui uma conta, que é do tipo conta. Então, julguem que aqui, nesse diagrama, existe outra classe do tipo conta. Beleza? Pronto. E aí, esses atributos aqui são similares a um cliente físico e a um cliente jurídico. Então, para reduzir o meu trabalho, eu não precisava pegar esses atributos e trazer eles para cá. Pegar os atributos e trazer para cá. E aí teria 3 classes com os mesmos atributos. Não, isso não é interessante. É até um exercício. Se vocês virem classes com mesmos atributos, com mesmos métodos, avaliem se elas não são classes que seriam mais ideais de serem representadas com herança, certo? Pronto. Beleza. Aqui no nosso contexto, cliente tem nome, endereço e conta. Ótimo. E aí um cliente ele pode ser o quê? Físico ou jurídico. O que o cliente físico tem que o cliente jurídico não tem? O cliente físico tem um CPF. O que o cliente jurídico tem que o cliente físico não tem? Tem um CNPJ. Então essas são suas diferenças. Mas ambos possuem nome, endereço e conta, certo? Dentro desse contexto do sistema bancário. Então isso aqui quem está representando. Não coloquei os métodos aqui, certo? Mas poderia ter os métodos. Sei lá, o cliente pode atualizar seu cadastro, pode fazer outras coisas, enfim. Poderia ter colocado aqui, mas não coloquei, só para a gente ter essa visão do que é mais importante, que está sendo herdado nessas características, beleza? Se aqui tivessem atributos, os atributos da classe cliente também iam valer para as classes cliente físico e para a classe cliente jurídico, certo? Beleza. E aí aqui, para encerrar, vamos falar sobre o conceito de polimorfismo, que é uma das coisas que também existem na orientação a objetos e é algo massa. Polimorfismo é um conceito relacionado à herança, certo? Então, para quem entendeu herança, não vai ter dificuldade em entender o polimorfismo. E ele consiste em se trabalhar com a redeclaração de métodos previamente herdados por uma subclasse. Eu não falei para vocês que a gente herda os atributos? Sim, e aí também herdamos os métodos, certo? E aí, através do polimorfismo, é possível que, quando você herdar os métodos, certo? A sua subclasse faça a implementação apropriada desse método. É exatamente isso que representa o polimorfismo, certo? E ele é útil caso você necessite implementar uma herança, mas em algum método, em algum método da superclasse, ele precise ser modificado na subclasse, certo? Para estar relacionado a alguma regra de negócio específica dela, enfim. Então, mais útil nesse contexto. Vamos analisar esse exemplo que eu trouxe aqui, isso vai ficar mais claro. Olhem só. Temos aqui o nosso exemplo que nós trouxemos na discussão do diagrama de classes, que é a questão da conta. Temos a conta comum, a conta poupança e a conta especial, certo? Olhem só, a conta comum tem um saldo que é do tipo double, e ela tem um método que é realizar saque, método público.
E o saldo aqui, ele está o quê? Com privacidade de pacote, certo? Com privacidade de pacote, ó, o hashtagzinho aqui. Se está com essa privacidade, não, de pacote não, desculpem, a privacidade protegida. Isso, tá com privacidade protegida aqui, beleza? Então, se está com essa privacidade protegida, ela só pode ser acessada aqui dentro e pelas suas classes e pelas suas subclasses, certo? Então, esse saldo vai estar disponível aqui e vai estar disponível aqui, certo? Por isso que está com esse símbolo de protegido, beleza? Pronto. Ok. Temos aqui a conta comum, possui um saldo do tipo double, que tem o seu modo de acesso, tem o seu modo de acesso protegido. E temos aqui realizar saque do tipo void do tipo public, certo? Então aqui pode ser acessado normalmente. Temos aqui duas classes, subclasses, conta poupança e conta especial. Conta poupança vai ter um saldo e vai poder realizar saque. Conta especial vai ter um saldo, vai poder realizar saque, certo? Olha só, o que a conta poupança tem? Conta poupança tem um aniversário, vai ser do tipo date, que é a data que vai ficar rendendo o valor, certo? Pronto. Aqui para conta poupança, nenhuma preocupação. Vamos aqui para conta especial, olhem só. Lembra o que era conta especial? Conta especial era uma conta na qual eu poderia sacar além do valor da minha conta. Se o meu limite, certo? Que é o que está aqui, ó, minha conta especial tem um limite do tipo double. Se o meu limite é especificado como R$ 100, eu quero sacar. Meu limite está especificado em R$ 100. Eu tenho R$ 100 na minha conta e eu estou precisando sacar 200, eu não posso sacar. Saco os 200 e fico devendo R$ 100 para o banco, certo? Por isso que é um conta especial. Só que olhem só, aqui eu tenho que realizar saque, esse método está sendo disposto aqui, na superclasse. E essa superclasse está sendo herdada pela conta poupança. Tá. A forma como eu saco em uma conta poupança é similar à forma como eu saco na conta corrente, certo? Não tem nenhuma diferença. Entretanto, a forma como eu saco na conta corrente é diferente da forma que eu saco na conta especial. Por quê? Na conta especial, eu posso sacar o dinheiro excedente ao meu valor, ao meu saldo, certo? Desde que esteja dentro do meu limite. Então, em algum momento, eu vou precisar reimplementar esse método, beleza? Então, esse método aqui, que também está sendo implementado em conta poupança, ele vai ser mudado aqui em conta especial, porque eu precisei fazer uma coisa diferente. Alguma regra de negócio vai precisar ser implementada para lidar com isso, certo? E aí eu estou deixando aqui, estou aplicando o conceito de polimorfismo, estou pegando exatamente essa função, estou trazendo ela para cá, certo? É uma das coisas que vocês podem fazer orientação a objetos, e aí para quem for trabalhar em cima dessa função, vai pensar na forma mais adequada de se implementar esses conceitos por trás, certo? E aí isso vai estar pautado para o programador. A gente só pensa nessa parte estratégica. Vocês, para facilitar, também poderiam pensar em alguns parâmetros, coisas específicas, enfim. Mas a nível de programação, quem vai implementar isso aqui por trás é o desenvolvedor, certo? A gente está sendo aqui a parte estratégica. Estamos pensando nessa estratégia. E aqui dentro desse contexto, a gente está respeitando isso. Por quê? A gente vai ter a conta comum, que vai ter esse mesmo método, que pode ser replicado aqui em conta poupança. Nem precisa redeclarar ele aqui. Se você redeclarasse ele aqui, eu estou aplicando polimorfismo. Então, conta poupança vai poder utilizar esse método, certo? E aí, quando eu redeclarei ele aqui, simboliza que eu vou precisar fazer alguma mudança, porque a conta poupança tem um saque diferente do saque da conta comum e da conta poupança, certo? A conta especial tem um saque diferente do saque da conta comum e da conta poupança, beleza? Então, por isso, o conceito do polimorfismo foi aplicado nesse contexto, certo? Beleza. Então, esses eram os aspectos que eu queria trazer para essa aula de hoje, para dar esse entendimento para vocês, principalmente para quem ainda não viu coisas relacionadas à PO. Então, na aula de hoje, nós tivemos uma compreensão mais detalhada da orientação a objetos, e aí nós vimos aspectos relacionados a esse paradigma, como abstração, classes, atributos, métodos, visibilidade, herança e polimorfismo, certo?
E eu espero que tenha ficado claro para vocês, certo? Esses conceitos, principalmente para quem ainda não pagou o PO, para quem ainda não viu orientação a objetos, certo? É importante que vocês tenham conhecimento disso. E aí aqui está a referência que eu utilizei, beleza? Capítulo e a página. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer apontar algo? Fiquem à vontade para falar aí no chat. Se não, estão todos liberados. Então, alguém tem alguma dúvida? Algo a perguntar? Aí no chat? Acho que não. Então é isso, pessoal. Agradeço pela atenção de todos. Espero que tenha ficado claro isso. Sério, espero muito que tenha ficado claro. E aí a gente se vê amanhã para discutir mais coisas relacionadas ao que a gente viu hoje, certo? Então, obrigado pela atenção, se cuidem e até amanhã. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Até. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.